Qual a sua expectativa a respeito de si mesmo? O ano está passando rápido e a gente vive uma época também de resultados rápidos. Tudo tem que acontecer de maneira muito rápida, porque parece que tem sempre algo que vai atropelar você, vai passar por cima de você. E nessa busca desenfreada, muitas vezes nós nos esquecemos de coisas importantes, de pessoas importantes. Qual a sua expectativa a respeito de si mesmo? Eu estava pensando isso hoje à tarde, e lembrando de alguns propósitos que eu preciso fazer em relação a mim mesmo. E eu gosto muito dessa palavra propósito. Se você encontrar qualquer pessoa perdida nessa vida, uma pessoa que vira para você e diz assim, eu não sei o que eu quero da vida, você encontrou um ser humano sem propósito. Todos nós precisamos ter propósitos nessa vida. E eu posso dizer para vocês que na minha vida profissional, uma das coisas que mais causam adoecimento nas pessoas que eu atendo no meu consultório é que elas estão sem propósito, elas foram perdendo, elas foram se desgastando, elas foram se desvinculando de muitas coisas e de repente perderam o sentido. Às vezes o propósito ele renasce quando você conhece alguém, ele renasce quando você volta a sonhar. Às vezes o propósito renasce quando você busca alternativas diferentes para você. Mas eu queria te passar algumas coisas que essa parábola ensina, para que você possa aplicar no próximo ano na sua vida pessoal. E você possa não só se sentir bem com você, e entender que dias ruins não duram para sempre, mas principalmente que você tenha leveza, força, fé para enfrentar tudo. Então, se você puder, grave isso no seu coração. Primeira coisa que eu queria te dizer é, pegue mais leve com você. Você não tem que acertar o tempo todo. E, gente, que cobrança em cima da gente o tempo todo. Você tem que acertar, você não pode nunca ter uma opinião que talvez não seja aquela que as pessoas queiram ouvir. Você não está conseguindo muitas vezes nem respirar dentro de certos ambientes, porque parece que se você cometer mais um erro e mais uma falha na sua vida, todo mundo vai te criticar, todo mundo vai te condenar. Mas sabe o que essa parábola ensina? Ensina que existe o período de entre-safra na vida da gente. Não é todo ano que você vai ter aquela colheita. Ninguém passa a vida inteira obtendo sucesso. Ninguém passa a vida só acertando. A gente erra. Eu acho que a grande lição de você ser mais leve com você mesmo é que apesar dos seus erros, você consegue sair deles. Porque pior do que o erro é permanecer no erro. E diz o texto da parábola, o texto já começa dizendo que havia um homem insatisfeito. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Nós já abrimos esse momento e explicamos o seguinte, olha, como é ruim quando as pessoas, elas fazem a gente perceber que nós não estamos atendendo às expectativas delas. É ou não é? A gente se sente muito pequeno, muito diminuído. Quando as pessoas vêm procurar alguma coisa em nós e não encontram. Ou talvez a gente nem tenha isso para oferecer. No entanto, a situação aqui na parábola já começa com uma insatisfação. Eu tenho algo que não está dando certo, eu tenho algo que não está funcionando. Há uma figueira plantada no meio da minha vinha. Ou seja, ele tinha um vinhedo, uma plantação de uvas, e ali havia uma figueira. E essa figueira estava destoando em muitos aspectos, mas principalmente porque não dava fruto. E muitas vezes quando nós nos encontramos nesses momentos, a gente acaba tomando, por influência dos outros, decisões precipitadas. Sempre vai ter alguém para dizer, larga isso, abandona isso, deixa isso para lá, isso não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. E a gente se fica pesado nesse processo. Então, acho que uma das coisas que essa parábola me ensinou, muito importante, e deve servir de ensinamento também para você para o próximo ano, não saia tomando decisões precipitadas, nem condenando,
nem julgando antes de saber por que as coisas estão como estão. Por que as coisas estão como estão? Por que as coisas se estragaram? Por que se perderam? Por que não está dando certo? Aonde foi que as coisas não funcionaram a contento? E procure melhorar nisso. Procure melhorar, porque sempre alguém vai olhar e achar alguma falha.